Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Tem amor no seu coração? Tem amor aí nesse coração? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 2. O Senhor, Ele quer saber se tem amor no teu coração. Quer que você pode oferecê-lo e oferecer a Ele. Está falando sobre entrega, está falando sobre confiança. É um exemplo muito tolo, mas muito bobo, mas muito forte e significante para mim. Às vezes quando um pai está dentro de uma piscina, ele bate palma e pede para o filho ou a filha pular em direção ao colo dele. E aquela criança, sem hesitar, ela vai e pula, porque ela confia no pai, ela tem total confiança, mesmo ela não sabendo nadar, mesmo ela sabendo da profundidade que há ali, devido a receber tantas advertências para não poder pular na água. Você tem coragem de pular nos braços do Senhor Jesus esses dias? Ou você ainda tem alguns receios, alguns medos que te paralisa e não deixa você entrar, não em uma piscina, mas no mar profundo? Em um mar onde que às vezes está nebuloso, às vezes onde está escuro, às vezes onde você não consegue reconhecer, às vezes onde você confunde a presença do Senhor com um fantasma. Porque quando Jesus ele chega naquela, andando sobre as águas, e os discípulos estão dentro daquele barco, naquela redondeza, naquela região onde que eles estão, existia uma lenda que ali os fantasmas andavam durante a noite sobre as águas. E ali uns ficam com medo, mas Pedro, ele reconhece a voz do bom pastor, ele reconhece a voz do Senhor. Ele fala assim: se é tu mesmo, então eu posso ir a teu encontro. Eu vou até o teu encontro, porque ele conhecia o poder de Jesus. Ele conhecia a magnitude, ele conhecia o que é que Jesus carregava. E ele fala: olha, eu vou usar a tua fé para eu poder ir até você. Mas quando ele, na medida que ele sai, na medida que ele dá a primeira pisada e o pé dele não afunda, ele continua dando mais uma passada, mais outra, e ele começa a escutar o barulho do vento, ele começa a escutar o barulho da tempestade, ele sente as gotas d'água da tempestade, da chuva molhando ele. E ele faz o seguinte: ele tira os olhos fixados de Jesus e ele olha para o lado, e é suficiente para ele se afundar. Mas Jesus corre ao encontro dele, estende a mão, levanta e retorna ele de novo para o barco. Jesus ele nos conduz para alguns desertos para provar o que está dentro do nosso coração. Deuteronômio 8, verso de número 2. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Aleluia. Diz assim: trazei sempre viva em tua memória a maneira como Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Deus me deu esse texto hoje à tarde e me deu um peso de tristeza tão grande. Essa é o sentimento que eu estou sentindo nessa noite. Para nós como igreja podermos se reorganizar novamente. Quando eu falo igreja, eu falo cada um de nós. Não é a parede, não é quando eu falo reorganizar a igreja, não é colocar as cadeiras no devido lugar, não é pintar a parede com a cor nova, não. Igreja somos nós somos o templo dele. E nós precisamos exteriorizar o que está no nosso coração. Na verdade, as pessoas já exteriorizam o que tem no coração dela.
Na verdade, quando você falha como irmão para outro irmão, você está demonstrando o que é que você tem guardado no seu coração. Às vezes eu vejo pessoas cansadas em dias de cultos. Às vezes eu vejo pessoas fazendo outros esquemas e não deixando, e nós mentimos. Como é bom te adorar, como é bom estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença. Sabe por que nós não viemos com a convicção de uma missão que foi dada para nós, e nós não viemos com o intuito de aprender, mas sim por aquilo que nos ensinaram, por aquilo que injetaram em nossas veias. Nós viemos aqui para ser mais abençoado. Muitos vêm aqui para ser mais abençoado, para ser mais próspero, para poder de alguma forma ou de outra aliviar o peso que carrega diariamente, não se importando com a presença de Deus. O que eu gostaria de falar para você hoje é a necessidade que nós temos da manifestação do poder de Deus, porque a presença onipotente dele está em todos os lugares, mas a manifestação do poder é só para aqueles que têm intimidade, é só para aqueles que querem um pouquinho a mais, que está disposto a perder a sua vida, está disposto a se entregar, está disposto a construir algo que o Senhor chamou para ele poder construir, para ele fazer. E isso não é fácil ao longo do tempo, porque existem padrões, biotipos, e as desculpas que nós conseguimos para sentirmos paz em não obedecê-lo. Feche seus olhos nesse momento. Ore por você. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval. Meu Deus, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelo pecado dos líderes da nossa geração, Pai. Ah, meu Deus, quando um dia, Pai amado, nós se encontrarmos no Teu tribunal, Senhor, no dia que nós se encontrarmos no Teu juízo, Pai, meu Deus, eu peço que antes desse dia o Senhor dê uma lucidez para os líderes brasileiros, ó Pai. Meu Deus, para que a cruz ele volte, Pai amado, para o coração e para os púlpitos das igrejas, ó Pai. Meu Deus, que sugere, Pai amado, nos membros, ó Pai, um desejo, um anseio pelo Teu manifestar, pela Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. O canal, a página do Facebook da nossa igreja, ela está sendo agora patrocinada. E eu me assustei durante essa semana, porque o vídeo ele é lançado para muitas pessoas. Sabe aqueles comercial chato e do nada aparece aquele vídeo? Então tem um vídeo, um pedaço de uma pregação minha que aparece para as pessoas. E eu fiquei triste de um nível que vocês não têm noção, porque a maioria das pessoas, elas têm mandado mensagem, e quem está mexendo na página junto comigo aí está vendo, e o número do meu WhatsApp estava lá, eu tive que tirar, que eu não aguentei. Do tanto de pessoas pedindo, por favor, eu quero pedir oração pelo meu trabalho, e oração para que Deus ele consiga me dar aquele carro, para que... E você precisa ver como é bombardeado de pedidos de oração para Deus melhorar a vida financeira dessas pessoas. O desejo delas é ser bem-sucedidas. E aí eu começo a entender por que é que eles são tão enganados. Aí eu começo a entender por que é que esses líderes eles conseguem arrancar dinheiro dessas pessoas. Porque elas não querem um compromisso com Jesus, mas elas querem um jeito de ser beneficiada emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Eu observo um Deus dizendo que colocou o povo no deserto para provar o que tinha no coração deles. Deus nos coloca em alguns desertos para que nós possamos se revelar para Ele o que é que nós queremos dEle, que tipo de resposta nós estamos dispostos a dar para Ele, de acordo com aquilo que Ele já nos ensinou. Nós não precisamos de uma mensagem nova.
O que nós precisamos é do poder realmente do Espírito Santo, para que as pessoas consigam se convencer que elas precisam do arrependimento, precisam do Senhor Jesus e precisam obedecer ao Senhor. Mas eu não posso culpar apenas os líderes quando a igreja hoje, ela tem um certo conhecimento, ela não se posiciona. Porque desde o começo foi assim. Desde o começo foi assim. Deus permitiu que aquele povo, no período mais difícil de escassez, Deus levantou José dando a resposta. José, ele vai para o Egito dando a devida resposta para Deus. Ele entra no Egito como escravo, e ele termina os dias dele sendo o braço direito de Faraó, dando toda a posse, dando vários bens para a família dele. Ali o povo hebreu começa a se constituir, começa a crescer em massa, e vai se passando o tempo onde que o rei que conhecia José morre, e entra outro rei e começa a escravizar o povo hebreu durante 400 anos. Essa geração vai crescendo, essa geração vai aumentando. Aquele povo que tinha um poder muito forte de luta, mas mesmo assim ninguém se posicionava para que Deus pudesse usá-lo. E no tempo mais difícil, onde que os hebreus estavam matando os homens, Deus ele sopra o espírito dele no útero de Joquebede, certo? Joquebede, a mãe de Moisés. Amém? E Moisés, ele nasce com um propósito. O propósito dele é libertar o povo hebreu da nação egípcia. Mas por que Moisés? Você acha que Deus tentou antes, sim ou não? Sim, Deus tentou. Mas as pessoas não suportaram, as pessoas não quiseram, eles não quiseram. Deus, ele quer fazer um avivamento na nossa nação hoje, mas as pessoas não querem se colocar na brecha. Nós não queremos se colocar na brecha como deve-se. Às vezes nós vemos pessoas que estão bem intencionadas e passam horas orando, mas não quer passar um tempo lendo a Bíblia, mudando o caráter, os usos e costumes. Continua aquela pessoa grossa, estúpida, continua aquela pessoa religiosa, mandona. De outro lado, nós vemos pessoas enterradas em Bíblias, em livros, mas não quer orar, não quer quebrantar o orgulho. E nós não conseguimos encontrar um equilíbrio de alguém que dê a resposta no tempo do deserto. Pessoas que dê resposta no tempo de escassez, no tempo também das cordonizas, no tempo também de glória. É todos os dias dando respostas contínuas para Deus. Quando Jesus disse, eu estou preparado, quando ele chegou na idade que ele foi se batizar, ele estava dizendo, eu estou preparado para o que o Senhor tem preparado para mim. O meu ministério vai ser intenso, eu vou me preparar 30 anos para 3 anos de ministério. Hoje as pessoas se preparam 3 anos para 30 anos de ministério. Elas fazem ao contrário, querendo uma resposta boa. Você não vê as pessoas se preparando durante vários anos para dar devida resposta para Deus. Eu posso pregar porque eu sei alguns versículos. Eu posso cantar porque porque eu sei algum versículo. Eu posso fazer música, eu posso. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a obediência. É sobre se colocar no devido lugar. É sobre dar a devida resposta para Deus, não para líderes. E dar resposta para Deus. Deus não é um bobinho. Deus não é um Deus carente da sua atenção. Deus não é um Deus carente da sua resposta, que está choroso. Não! Ele é o Rei da Glória. O que era, e o que é, e o que há de vir. Ele te constituiu, Ele te formou, Ele fez você. E Ele também pode te destruir. Moisés, ele dá a devida resposta. E ele sai do Egito com aquele povo, e Deus coloca eles no deserto e diz, eu vou provar o que está no coração. Moisés, eu te conheço, mas tem algumas pessoas aí que eu não tive a oportunidade de conhecer, porque eles não me conheciam, eles não me buscaram como você resolveu me buscar. O que foi que fez Moisés ser uma resposta? Foi ele perceber uma sarça ardendo em fogo. Deus, ele se manifesta, a Bíblia diz no capítulo 2 de Romanos, que Deus, ele se manifesta através da natureza, e nós muitas das vezes não percebemos.
a manifestação do poder de Deus. E quando nós não percebemos a manifestação do poder de Deus, porque nós estamos se sentindo só demais. Moisés, ele tinha fugido, Moisés, ele tinha saído de próximo de todos os parentes dele. Ele foi para uma terra desconhecida, porque os egípcios queriam matar, porque ele agora ele era um homicida. E naquele dia ele está cuidando dos animais do sogro dele. E quando ele percebe, ele fala: olha, sarça pegando fogo aqui é de costume, mas aquela está pegando fogo há muito tempo. Quando ele vai na direção daquilo, quando ele vai na direção daquele fogo, ele escuta aquela voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés que você está pisando em terra santa. Moisés, tira a sandália dos teus pés que você está pisando em terra santa. Você sabe o que é você tirar o seu calçado em um lugar onde tem 40 graus de temperatura? Eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. Sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Jacó, sou o Deus de Isaac. Vem na minha direção, porque eu tenho uma missão para te dar. Você vai voltar, Moisés, para o lugar de onde você saiu, e você vai conduzir o meu povo até a terra prometida, que eu prometi a Abraão, que eu prometi a Isaac, que eu prometi a Jacó. A minha promessa tem que se cumprir. Então se posiciona, que eu preciso que você retire aquele povo da escravidão. Moisés, ele está disposto a dar a resposta para Deus, porém ele se sente incapaz, e ele coloca o irmão dele, Arão, em uma posição que Deus não tinha chamado Arão. Deus, ele tem um compromisso com você. Deus, ele quer você. Para de querer colocar pessoas aonde Deus, ele quer te capacitar 100%. Moisés, ele disse que era homem de língua pesada, e os teólogos, ele fala que a língua pesada pode ser 2 motivos: ou ele era fanho, ou ele era aquele cara meio brutão, rude para poder falar. Há 2 aspectos, mas o mais provável é que ele realmente tinha um problema na voz, sim. Então Moisés, e Deus fala: Moisés, porventura não sou eu que fiz a língua? Porventura não foi eu que fiz o homem? Não é eu que posso curar isso? Deus estava dizendo isso, mas como tu está pedindo o teu irmão, então eu vou colocar seu irmão e não vou te curar. Cuidado quando você pede para outro fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Cuidado quando você pede para Deus levantar outro, porque Deus, ele te colocou em um deserto para poder te aprovar. Deus não te coloca no deserto para querer te matar, senão Ele nem precisaria levar você para lá. Não, basta o estralar do dedo dele, a vontade dele, e seria feito assim. Mas toda vez que Deus conduz alguém para o deserto, Ele está dizendo: eu quero te aprovar. Quando Jesus disse: eu estou pronto, eu estou preparado, 30 anos preparando para isso. A Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas que o Espírito conduz Jesus até o deserto para provar o que estava no coração de Jesus, porque Jesus agora tinha se feito homem. E assim como Paulo, ele diz: olha, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Jesus, ele estava com a fraqueza do homem. Sim. Assim como quando ele suou sangue, quando ele teve aquele hemartitrose, que é uma situação onde, quando a pessoa ela tem tanto medo, onde que o suor se mistura com o sangue, ao ponto de tanta adrenalina que alguns vasos se dilatam ao ponto de romper e começar a suar sangue. Sim, era a fraqueza do homem falando em Jesus ali. Era a fraqueza do homem falando em Jesus, mas ele estava muito convicto do que ele queria. Então quando chega ali naquele deserto, a Bíblia diz que Satanás tentou Jesus em todas as coisas. Satanás tentou Jesus em ter, em ser e em sentir. Ter o quê? Ter o mesmo poder de Deus, ser igual a Deus e se sentir como Deus. É assim que Satanás, ele vai tentar nos provar. Na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Sim, são esses três fatores que sempre nós somos pegos. Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos desejando e aquilo que nós já conquistamos, o orgulho. Que o Senhor possa nos quebrantar esses dias, que o Senhor possa nos preparar para Ele esses dias, que nós possamos vencer no deserto e provar que nós amamos a Jesus, que nós amamos o Senhor. Jesus, ele foi lá no deserto, ele provou.
E no final ele repreendeu 40 dias sem comer. Ele repreendeu Satanás. A Bíblia diz que ele saiu pleno do Espírito Santo. Pleno significa cheio. Ele saiu cheio e foi até as ruas da Judéia, da Galileia, e foi pregar o evangelho. Foi conquistando as pessoas. Foi conquistando João, Pedro, Tiago, Judas. Todo mundo ele conquistou. Jesus ele te conquistou, mas só ser conquistado por Jesus é fácil. O difícil agora é obedecer e seguir a voz dele. O difícil agora é obedecer e estar pronto, preparado para os maus dias. Quando Moisés ele estava lá no deserto, ele estava no Monte Sinai, tendo uma intimidade com Deus. Deus estava revelando para ele coisas fortíssimas, falando com Moisés. Imagina um monte onde que tinha nuvens sobre o monte, várias tempestades. Várias tempestades, raios naquele ambiente, a voz de como um grande trovão, e Moisés está ali conversando com Deus. De repente Deus para a reunião com Moisés e diz: Moisés, o teu povo que você tirou do Egito, eles se rebelaram contra mim. Eles fizeram um bezerro de ouro, eles estão adorando um bezerro de ouro. Vai lá. A Bíblia diz que quando aquele povo que saiu do Egito sentiu falta de Moisés, falou: ei, cadê Moisés? O Deus dele que nos tirou do Egito, ele nos abandonou e nos deixou aqui para morrer, ele esqueceu de nós. Arão, faça algum Deus para nós podermos adorar. Entenda, nós sempre temos uma necessidade de adorar. Nós temos uma necessidade de adorar. Se você não está adorando a Deus, você está adorando a sua família, ou você está adorando os seus bens, ou você está adorando o seu trabalho, ou você está se adorando ou adorando Satanás. Mas sem adorar nós não ficamos, porque nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos para adorar. Você tem que entender que você sempre está adorando, você sempre está se prostrando. E um ídolo na mente é pior do que um ídolo na mão. Aquilo que você mais pensa durante o dia, esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. Você tem contemplado a Jesus, você tem contemplado o Senhor, você tem tirado o tempo para poder glorificar, você tem lido as Bíblias para poder adorar a Ele pelas vitórias que Ele constituiu aquele povo passado. Você tem se lembrado de onde Ele te tirou. Você tem se lembrado das promessas dEle para com você, para você poder engrandecer, para você poder glorificar. Quando você escuta uma música, você escuta pela batida ou pela letra que tem nela. Quando você está em um momento de adoração na sua casa, é com a mesma veemência quando você adora quando tem pregador de fora aqui? É do mesmo jeito, da mesma maneira? Ou você precisa de um bezerro para você adorar, um bezerro de ouro? Arão, ele pegou todas as joias daquele povo que tinha ganhado do Egito, e ele faz aquele bezerro de ouro ali, e aquele povo começa a adorar. Eles passam de manhã até a tarde ali, prostrado perante aquele bezerro, e quando chega de tarde para a noite, eles começam a fazer uma festa com muita prostituição, com muita orgia. E Deus ele se irrita, Deus ele se ira, porque o pecado faz inflamar a ira de Deus. Pecados contínuos, pecados conscientes, faz Deus se irar. Aí Deus vai lá que vai ter com aquele povo lá, Moisés. Quando Moisés ele desce aquele monte, ele vem com as tábuas da lei na mão dele. E quando ele chega diante daquele povo, está aquele povo prostrado em frente ao bezerro, a Bíblia diz que ele se ira e ele quebra aquelas tábuas. Sabe por que ele quebra? Porque ele entende que se a lei chegasse ali, aquele povo seria julgado segundo a lei. A Bíblia diz que nós somos julgados segundo a lei, capítulo 7 de Romanos. Mas ele diz: a lei é mal? Não, a lei é boa e agradável. Sim, mas ele quebra ali naquele momento. Ele se irrita. Moisés muito doido também, fala: quem está comigo aqui? Os levitas levantam. Os levitas sempre foram pessoas apaixonadas por Jesus. Os levitas sempre foi aqueles cuidadores do templo, cuidadores da tenda. Era eles que guardavam a arca, era eles que fazia tudo. Eles tinham cuidado, zelo pelas coisas de Deus.
Então eles se levantam, Moisés diz: vocês estão comigo? Estamos. Em nome do Senhor estamos. Então faz o seguinte: mata todo mundo que adorou o bezerro. Desce a espada. Então foram mortos mais de 3.000 pessoas, os principais, os líderes. E Moisés falou: mata irmão, mata vizinho, mata parente, mata família, passa fio de espada a todo mundo. E assim eles fizeram. Saíram de tenda em tenda de espada, matando aqui, passando uma espada, porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Pedi que você repita comigo: Deus é um Deus zeloso. Não tinha a graça de Jesus naquela época. Não tinha a graça de Jesus naquela época. E ali Moisés, abra sua Bíblia comigo no capítulo 33 de Êxodo. Deus, Ele quer provar se tem amor no teu coração. Não adianta você dizer que você ama, não adianta você dizer que você está pronto, se as suas respostas são diferentes daquilo que você fala. Porque as ações mostram quem gostaríamos de ser, mas as reações mostram quem nós somos. Por isso que Deus, Ele nos coloca à prova, porque nós vamos reagir de acordo com aquilo que nós somos. Porque toda vez que nós agimos planejadamente para que nós não sejamos pegos nas nossas inflações. Mas quando nós reagimos, nós expomos o que está ali no nosso coração, porque não dá tempo de planejar, e nós temos que revelar quem nós somos de fato. O político, ele vai fazer a campanha dele, ele promete isso, ele promete aquilo, mas quando vem algumas perseguições partidárias, ele começa a reagir mostrando quem ele é. Porque ele vai perder alguns benefícios que ele não tinha antes, mas agora ele tem devido ao cargo que ele recebeu. E aí as pessoas começam a se corromper. Não só o político, mas no seu trabalho você pode ser assim, pelas horas que te pedem lá. Você é pago por hora. Você é pago por hora, então cada hora ali você vai ter que prestar conta um dia. Você está naquela empresa porque as pessoas confiam em você. E nós estamos lá onde que você trabalha, você está para você poder representar quem você serve. Vamos lá. Aleluia. Quem achou? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Diz assim: Yahvé orientou Moisés: vai, sobe deste lugar tu e o povo que tiraste do Egito, ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus e os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Deus está dizendo assim: olha, vai, eu prometi, eu vou cumprir com a minha promessa, mas você vai sem a minha presença. Cuidado com o dia que você está vivendo de glória, dia de bênção, parecendo que está tudo normal. Deus está com você, Deus tem se manifestado, Deus tem mostrado a glória para você, ou porque as coisas estão dando certo. Ser abençoado não é sinal de você estar sendo aprovado. Ser uma pessoa abençoada não é sinal que você está sendo aprovado por Deus. Deus disse: vai, que eu vou derrubar todos os inimigos, porque eu vou cumprir a promessa que eu dei a Jacó, eu vou cumprir a promessa que eu dei a Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu dei a Isaque. Porém eu não vou continuar com vocês, porque vocês não sabem o que é obediência. Vocês não sabem o que é me obedecer. Nas primeiras provas, o seu coração mostra que é de alguém que não consegue servir. Você tem uma dura cerviz.
Você sabe que é alguém que tem uma dura cerviz? É alguém que não consegue se dobrar. É alguém que não consegue se prostrar. É alguém que não consegue se humilhar. E como nós lemos aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, verso 2, diz que eu vou te humilhar para provar o que está no seu coração. Tem humilhação que vem de Deus. Deus te coloca em posições para você ser humilhado, pisoteado, para que você no fundo prove que você é essa pessoa que diz que tanto ama, que diz que tanto está disposto, que diz que tanto suporta, porque já sofreu muito. Você prova amor é quando você é rejeitado. Você prova que você ama quando você é pisoteado. Porque os humilhados serão mas é o que são humilhados na presença de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Ei Paulo, e todos os seus títulos. Você sentava na mesa com os magistrados. Você fala várias línguas, vários idiomas. Você foi doutrinado pelos melhores. E agora quem é você? Um preso que anda encarcerado. Tomou mais de 195 chicotadas. Alguém maldizido, alguém que perdeu o seu poder, perdeu toda a sua glória. Estou quebrantado e humilhado, porque no dia que eu perseguia os crentes, no caminho de Damasco, Ele chegou, Ele se apresentou para mim. Eu fui chamado para ser o último apóstolo. E foi Ele que mostrou as glórias dEle. Foi Ele que me levou ao terceiro céu. Foi Ele que me trouxe revelações a qual eu não posso mostrar aqui, porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei porque eu fui humilhado. Eu sei o que é Cristo em mim. Eu sei o que é viver para Jesus. Eu já sou um conhecedor da glória de Deus. Eu já me livrei de tudo que me atrapalha, de tudo que me amarra. Eu estou pronto para perder a minha vida. Na verdade eu não tenho mais vida, porque eu pertenço a Jesus. Ele já fazia parte da eternidade. Ele já tinha reunião nos céus todos os dias com Jesus. Sabe que alguém é pisoteado, alguém preso, acorrentado, sem luz, preso juntamente com Silas, no meio de uma perseguição, e começar a adorar, começar a cantar, começar a glorificar o Senhor, começar a se deleitar na presença de Deus, mesmo ali depois de uma surra, todo quebrado, em uma prisão, em uma jaula. Ao ponto de ele, quando começar a adorar uma adoração pura e genuína. Você sabe por que dá terremoto? Você sabe por que as prisões soltam ali? Porque quando ele começa a adorar, Deus, ele se levanta do sublime trono. Ele olha e diz: quem é esse aí que está me adorando com essa eloquência? Quem é esse que está me adorando com tanto amor? Quem é esse que conseguiu chegar nesse nível de amor? E na medida que ele adora, ele alegra tanto o coração de Deus, que Deus começa a dançar dos céus, ao ponto de gerar naquela região um terremoto. Começa a adorar genuinamente, começa a adorar verdadeiramente. Entronize a sua mente em Jesus esses dias. Se quebrante. Mostra as sujeiras, mostra que você é indigno, mas pede a cura dele no teu coração. Pede a resposta dele no teu coração, na tua vida. Aquele povo, eu vejo igrejas hoje bem estruturadas, igrejas que Deus parece que está lá dentro. Se Deus não tiver, se a fumaça do Espírito não estiver lá escondendo, tem uns projetorzinhos que vai soltar a fumaça. Se a luz da glória de Deus não estiver lá, vai ter luzes bonitas para poder ficar parecendo que a presença de Deus está lá. E nós, nossa igreja não grande, a igreja pequena no interior de São Paulo, nós estamos buscando essa glória. Nós queremos essa glória de fato, realmente. Nós estamos ansiando por esse poder, por essa vontade. Nós estamos trabalhando para que as coisas deem certo de verdade. Depois daquela pregação de domingo, o que é que você fez? Depois de tudo isso que você tem ouvido nesses últimos dias, quanto tempo você tem tirado para Deus?
Quanto tempo você tem depositado aos pés de Jesus? Você tem planejado ainda os pecados sujos, sombrios, que te mata, que te sucumbe, que faz você ficar afastado da glória de Deus. Deus queria se afastar daquele povo, porque falou: vocês são sujos, vocês são insubordinados, eu não vou continuar caminhando com vocês, senão eu os matarei. A minha glória vai destruir vocês. Então vai vocês, porque eu tenho uma promessa a zelar, mas não porque eu quero estar com vocês, mas não porque eu tenho prazer de estar com vocês. Vamos gerar prazer no coração de Deus. Vamos gerar prazer no coração de Deus. Vamos deixar nós sermos moldados por Ele, até que não reste mais nada em nós, até que de nós não tenhamos mais nada para reclamar. Nós só reclamamos quando nós estamos ainda no controle das coisas, quando nós entendemos que a graça dele basta, a graça dele tem que ser suficiente. Quando nós entendemos que nós iremos avançar no tempo certo, nós iremos avançar no tempo certo. Essa resposta só eu e você pode dar. Assim que o povo ficou sabendo dessa dura palavra, pôs-se a prantear desesperadamente, nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Deus reiterou a Moisés: diz aos filhos de Israel: sois povos renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirarei os vossos enfeites e decidirei o que haverei de fazer convosco. Porque, por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias de enfeites. Sabe por que eles deixaram de usar? Porque eles usaram para poder fazer o bezerro de ouro. Eles abandonaram para poder fazer o bezerro de ouro, para fazer a necessidade de um Deus que eles precisavam adorar. O que vocês precisam hoje realmente? O que vocês tanto querem? O que vocês tanto anseiam? Me diz nessa noite, você, só eu aqui e você. O que é que você tanto quer de Deus? Você sabe o que você quer de Deus? Ou você apenas perdeu a força, desistiu e não quer nem mais Deus, não quer nem mais sonhos, não quer mais nada, quer só ficar preso dentro de um lugar? Ah, se você pudesse fugir. Ah, se você pudesse pegar uma passagem aérea e ir para um lugar onde que ninguém te conheça, e você não necessitasse de ninguém. Talvez esse é o desejo do seu coração, porque você não ama as pessoas que te rodeiam. Moisés, ele teve essa oportunidade. Moisés, ele teve essa oportunidade, mas ele falou: Senhor, que o Senhor te arrependa. O que é que o povo do Egito vai dizer de ti, que tu tirou o povo de lá e para matar? Nós saímos de lá, o Senhor se glorificou através de nós. O Senhor nos deu livramento, o Senhor cuidou dos primogênitos nossos. O Senhor lançou aquelas 10 pragas lá. O Senhor nos deu alimento, o Senhor nos poupou do frio, o Senhor nos poupou do calor. E agora o Senhor vai nos matar. O que é que vai ser do teu nome na boca dos outros povos? O que vai ser do teu nome, Senhor? Um coração de um intercessor, um coração de quem amava, um coração de quem queria chegar junto com aquele povo na terra que manava leite e mel. O coração de alguém que queria ir junto com aquele povo que não queria o Deus e nem queria um relacionamento com Ele. Um coração amoroso. Ele já tinha sido provado no deserto. Ele já tinha sido provado e aprovado no deserto. Deus, Ele quer te aprovar. Só que enquanto Ele não te aprovar, você vai ficar rodando em círculo dentro desse deserto. Você vai ficar rodando, até que chegue o dia de Ele dizer assim: olha, você foi aprovado. Mas se chegar o dia e você ainda não tiver sido aprovado, você vai morrer no deserto sem conhecer o propósito. Você vai morrer no processo sem conhecer o propósito, sendo o senhor de si mesmo, sendo o senhor das suas escolhas, sendo escravo dos seus desejos.
Ah, igreja, como nós precisamos começar a amar Jesus. Sabe, as músicas que são cantadas aqui, os ministros, nós, a igreja, começar a amar o Senhor, se amar e amar os próximos. Um amor de verdade, aquecido pelo calor do altar de Jesus. Verso 7. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava de a tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham a questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. Acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à tenda de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, com quem conversava com seu amigo. Depois Moisés retornava do acampamento, contudo o jovem Josué, filho de Nun, que servia a Moisés com seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Josué ali apaixonado, o amigo do amigo de Deus. Não era a vez dele ainda. Ele aprendeu, ele ficou ali aprendendo com o mestre dele, ele ficou ali aprendendo com José, ele ficou com Moisés, ele ficava ali só chapando juntamente, Moisés lá conversando e ele lá só chapando na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Pelo menos naquele momento ali ele ficava. Ao ponto de depois, quando Moisés morrer, Deus levantar Josué. Josué, tu aprendeu, então é você, é o cara. Põe-te em pé, ser forte, corajoso. Eu lembro de oração um dia, vamos lá conjecturar. Eu lembro de oração um dia, você dizendo que estava preparado e anseiava pela sua vez, enquanto eu conversava com o meu amigo Moisés. Tem oração que nós fazemos na melhor fase da nossa vida e nós prometemos coisas que o Senhor não esquece. O Senhor lembra de cada palavra que você falou. O Senhor lembra de tudo que o Senhor disse que você suportaria e aguentaria para que o nome dele fosse manifesto. Tem deserto que é Deus que nos coloca, tem deserto que é que nós se colocamos desejando e anseiando a aprovação de Deus. Você realmente deseja ser aprovado por Ele? Você realmente deseja receber assim dele, assim, olha, você está pronto, você está preparado, vai. Deus, ele falou, olha, vocês podem ir, mas eu não irei com vocês. Eu vou mandar um anjo com vocês. Vocês vão ser abençoados em tudo, vocês vão conquistar tudo, mas eu não irei com você. Moisés falou assim: sem ti eu não vou, nós não iremos sem ti. Não importa tudo que o Senhor está dizendo que prometeu para nós, nós só sairemos daqui se o Senhor sair conosco. Nós só sairemos daqui se o Senhor for conosco. Eu te pergunto nessa noite: até quando você caminhou com Deus? Até quando você caminhou com Deus? Deus, ele continuou essa jornada com você, ou ele falou: não, eu vou te abençoar pelo tempo que você plantou, você vai colher dias bons, porém eu não vou com vocês, eu não irei com vocês. Moisés falou: mas se o Senhor não for conosco, não adiantará nada a vitória. Quem garante que nós realmente iremos vencer? Não, eu vou mandar um anjo com vocês. Eu vou mandar um anjo. Não, nós não queremos anjo. Nós queremos a tua presença, nós te queremos, nós te anseiamos, nós precisamos de ti. Eu quero intimidade contigo cada vez mais.
Eu quero continuar tendo conversa contigo dentro da tenda face a face. Eu quero que o Senhor continue me repreendendo. Eu quero que o Senhor continue dizendo que eu ainda não estou pronto, que eu ainda não estou preparado. Horebe tem que continuar andando conosco toda vez que nós precisarmos de água. Horebe, toda vez que nós precisarmos de água, eu preciso dessa rocha do nosso lado. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu te quero. Só para nós encerrarmos aqui, ó. Verso 17 diz: Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de Ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou: Senhor, rogo-te que me reveles a Tua glória. Me mostra a Tua glória, Senhor. Já que o Senhor está dizendo que o Senhor me conhece pelo nome, já que o Senhor está dizendo que o Senhor é meu amigo realmente, então mostra-me Tua glória. Mostra-me Tua glória, eu preciso ver a Tua glória. Revela a Tua glória para mim. E o Senhor orientou. Você entende que até para você ver a glória de Deus, você tem que estar em um lugar de obediência, senão você morre. O Senhor orientou: Farei passar diante de Ti a minha benevolência, e diante de Ti proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver minha face, porque ser humano algum pode ver a minha glória e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: Eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Você sabe quem é essa rocha que estava lá? Jesus. Falou: olha, Jesus vai ser a minha peneira para você conseguir ver um pouquinho da minha glória. Ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha que ele diz: olha, eis aqui a rocha, Petros, fagulha de rocha. Eis aqui a rocha verdadeira. Sobre essa rocha eu porei a minha igreja. Sobre essa rocha eu colocarei Daniel. Sobre essa rocha eu colocarei a Eduarda. Sobre essa rocha eu colocarei a Cris. Sobre essa rocha eu colocarei a Maria, a Elane, e assim todos que estão aqui nesse ambiente. Fica nessa rocha aí, que eu vou mostrar um pouquinho da minha glória. Eu vou colocar a minha mão e tu verás apenas a minha costa. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Você consegue identificar essa glória do Senhor? Você consegue querer para si essa glória do Senhor? As pessoas estão indo muito bem sem a glória dele. A nossa geração não conhece a glória de Deus. Eu não conheço a glória de Deus ainda. Nós não conhecemos a glória de Deus ainda. Nós conhecemos alguns milagres, ouvimos a voz dele às vezes. Sabemos que ele está dentro de nós, mas está dentro de uma maneira tão bem guardada que às vezes nós não o encontramos, porque nós estamos em um estado de desobediência quando fala no conjunto todo. Quando fala da casa toda, quando fala de todos os filhos. O filho pródigo, ele estava próximo do pai e ele não era feliz. O filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai e ele estava insatisfeito. Ele achava que merecia mais, ele achava que merecia ser livre. Ele foi para longe do pai, se sujou, voltou para próximo do pai e não voltou mais exigindo nada, só a presença do pai. Ele saiu como um filho e voltou como um escravo. Dizendo: deixa eu ficar só aqui, eu só quero ficar perto de ti, meu pai. Eu lembro como tu és misericordioso com os nossos jornaleiros, com os nossos funcionários. Ei, Deus não precisa de voluntários, Deus precisa de filhos. Porque o voluntário, ele não é compromissado. O voluntário, ele chega a hora que quer e sai a hora que quer. O filho não, o filho ele tem que zelar pela herança.
Porque somos herdeiros de Cristo, porque somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo, herdeiros com Cristo. Quero orar por você. Eu peço que você nessa noite possa fazer uma autoanálise no teu coração. Que você nessa noite queira se reencontrar com Cristo. Que nós possamos esses dias voltar a sentir as dores de parto. Que nós possamos voltar a respeitar aquilo que nós somos chamados. Que nós possamos voltar a ter zelo. Que nós possamos ser a igreja piedosa. Oremos.